Gravando. Bom dia, Henrique. Prazer falar com você. Bom dia, tudo bem, Sandro? Por favor, para a gente começar, me fala seu nome, me fala a sua cidade, me fala o que você estudou, sua profissão, por favor. Bom, vamos lá. Eu não nasci astrólogo, eu sou Henrique Guilherme Widerspan, não tenho um sobrenome alemão aí. Eu não nasci astrólogo, vamos começar dizendo isso. Minha formação toda é de navio, uma formação de astronomia bastante elevada, o que me dá para a astrologia uma visão diferenciada, porque inclusive eu trabalhei 10 anos com o céu, que é a primeira referência da astrologia. E até por conta, apesar da minha formação básica ter começado no sul do país, começado em Porto Alegre, em Joinville, porque eu morava no sul, hoje eu moro em São Paulo, eu tive a oportunidade de, pelo fato de estar em navio, de fazer certos cursos no exterior. Eu gosto de citar 2 cursos que eu fiz no exterior, um em Hamburgo, que era um porto muito bom, fim de semana calhou de eu fazer um curso de harmônicas excelente, né? Foi um fim de semana, um workshop, e uma outra oportunidade que nós passamos 4 semanas em Nantes, né, que eu tive a oportunidade de estudar com o Robert Ambelen, fantástico, infelizmente não está mais entre nós, mas um dos grandes nomes, não apenas da astrologia, mas de tudo aquilo que diz respeito à tradição ocidental, né? De astrologia mundial, e uma outra astrologia que eu ainda não fui efetivamente autorizado, vamos assim dizer, de passar para o grande público, que é voltada para o desenvolvimento da consciência. E então, eu tenho uma formação bastante eclética, lembrando que eu costumo dizer que o meu primeiro mapa, eu tenho até a data, porque calha com o aniversário da minha avó. Meu primeiro mapa profissional eu fiz em 21 de julho de 1986, né? E eu dou aula desde fevereiro de 93. Eu vim para São Paulo para dar aula, eu morava em Santa Catarina, né? Então eu estou em São Paulo de volta, eu sou nascido aqui, desde de janeiro de 93, em fevereiro de 93 eu estava dando aula, e desde lá eu não parei. Né? Então, eu normalmente me apresento como professor de astrologia tradicional. Eu conheço bem o seu trabalho, eu me consulto com você há muitos anos e sempre foi muito proveitoso, sempre gostei muito do resultado das nossas consultas e você me ajudou muito, Henrique. Você se envolveu, né, com a criação do Hiperastro, né, esse hiperastro.com, um site de astrologia que vai ser lançado agora em 2021, fim de fevereiro, começo de março, e eu te contratei para você me ajudar, e você me ajudou muito também no Hiperastro, foi muito valiosa a sua contribuição, e recentemente você teve a chance de usar o Hiperastro e ver um pouco como é que está ficando, né, o Hiperastro. Conta para mim um pouco o que você achou do Hiperastro. Bom, em primeiro lugar, para eu ter me envolvido é porque eu tinha que acreditar no aplicativo, é a primeira coisa. Tá? Eu comecei acreditando no aplicativo quando nós fizemos uma reunião, conversamos bastante, acho que nós ficamos mais de 1 hora conversando, e você vendeu bem o peixe, vamos assim dizer. Vendeu bem o peixe porque não era uma mesma coisa, não era mais um aplicativo. Era um aplicativo que tinha diferenciais, e agora que o aplicativo está praticamente nascendo, né? Ele está, vamos assim dizer, nas semanas finais, vamos dizer assim, para nascer. Esses diferenciais todos estão muito à vista. Primeiro que ele é uma ferramenta não é simplesmente uma ferramenta de consulta. Tá? Ele é muito mais do que isso. Ele é um instrumento, não vou chamar de ferramenta, ele é um instrumento de planejamento, que é um dos grandes focos da astrologia, tá? Talvez o mais acessível. E ele permite planejamento em 4 áreas básicas, né? Ele permite, com respeito ao seu mapa natal, voltado para o autoconhecimento, né? E de uma forma muito interessante, vamos dizer assim, objetiva, até porque um dos diferenciais do Hiperastro é a forma com que a informação é elaborada, ela é construída, tá? Dentro do aplicativo. Tá? Então, esta foi uma das principais razões pelas quais eu resolvi contribuir. O segundo instrumento é o instrumento de planejamento. Tá? A parte de planejamento tem um diferencial que eu considero importante, corresponde inclusive à minha forma de trabalhar.
Os astrólogos hoje em dia são, de uma forma geral, dispersivos, e o hiperastro consegue apresentar a previsão de uma forma extremamente objetiva, na medida em que amarra, vamos dizer assim, no período, no tempo, tá? E não no trânsito astrológico, vamos dizer assim. Então, ele traz uma informação para aquele que está consultando, para o consulente, né? E uma informação objetiva. Então, é o outro ponto que eu considero extremamente relevante, que é a objetividade. A sinastria está extremamente bem elaborada, né? Porque ela permite uma referência imediata, qualificada e bem intensa, vamos assim dizer, do que pode se esperar numa relação entre uma pessoa e outra. Eu estou falando de uma pessoa e outra porque a sinastria, normalmente as pessoas acham que é só entre candidatos a namorado, entre marido e mulher, mas ela pode ser muito mais do que isso. A gente pode fazer, de repente, você está tendo problemas com seu filho, vai entender como é que funciona com seu filho, com o sócio, com a sócia, né? Então, você tem um alcance bastante interessante, e o Sandro acrescentou uma ferramenta assim muito bacana, que é o acompanhamento justamente de uma dieta astrológica, né? Que eu ainda vou, como é que se diz, fazer o uso dessa ferramenta muito bacana, né? Não que eu precise, tá? Mas de repente é justamente para voltar. Eu tenho esse porte atlético tipo raquítico, né? Mas de repente eu consigo ganhar uns quilinhos, tá? Em vez de perder, é justamente o contrário. Então, o Sandro conseguiu juntar num aplicativo 4 instrumentos extremamente legais, né, para você fazer o seu acompanhamento do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, e você ter uma coisa que nesse momento que nós estamos experimentando pós grande eclipse, grande conjunção de 2021, que é você ganhar qualidade de vida. Tá? Independente de você estar dentro de casa, você estar na luta, mas você ganhar qualidade de vida. Eu acho que isto o Sandro alcançou com o hiperastro. Então, eu considero que esse instrumento é um instrumento que você precisa ter. Ele é diferente em relação aos outros, não é mais um aplicativo. Tá? Então, eu tenho certeza que você vai acompanhar, vai curtir, vai ser um instrumento bastante útil no seu dia a dia. Foi graças à tua contribuição e de outros amigos, astrólogos, nutricionistas, numerólogos, que o hiperastro vai nascer, né? Então, você me contou um pouco sobre as ferramentas do hiperastro, você me falou do mapa astral, do horóscopo, da dieta astral, da sinastria, né? E as funções, né? O mapa astral com autoconhecimento, o horóscopo com previsão do futuro, dieta astral com saúde e bem-estar, e a sinastria com análise de parceiros atuais e novos parceiros, né? E você me falou um pouco sobre o diferencial, né, da organização da informação. No caso do horóscopo, você me citou, em vez de analisar por influência, analisar por periodicidade, né, por horóscopo anual, mensal, semanal e diário. E também, no caso da sinastria, você me falou por tipo de relacionamento, amor, amizade, profissional, sexo, em que você pode analisar diferentes perfis. Você pode fazer com o chefe, com o filho, com o namorado, e etc. E a dieta astral, que, enfim, além ela vai ter principalmente a função de saúde, né? A função de hábitos saudáveis, de ver como é que está o seu IMC, os períodos de propensão a engordar. Então, ela tem uma função de detox também. Agora, Henrique, falando um pouco sobre essa função da astrologia e do planejamento de vida, como é que você enxerga usar a astrologia para planejamento de vida? Porque hoje, quando eu fiz muita entrevista com o consumidor, né, Henrique? Porque para desenvolver o produto eu fiz muita entrevista com o consumidor. Então, a maioria não conhece a astrologia, conhece a astrologia genérica de jornal ou de site, aquela que não é 100% personalizada. E, naturalmente, os sites bons são 100% personalizados. E, às vezes, quando a pessoa conhece no máximo o mapa astral. E aqui nós temos 4 ferramentas. Então, você enxerga que as pessoas vão usar a astrologia para planejamento de vida com essas diferentes ferramentas? Sim, a resposta é sim, né? Primeira coisa que vale a pena citar é que se a astrologia fosse algo ruim, né, ela não teria. Veja só, em 1700 AEC, Hammurabi mandou
reunir o conhecimento astrológico então existente. Tá? Então, a gente está falando de 6.000 anos, a grosso modo, tá? de uma existência da astrologia. Né? Se ela fosse algo ruim, ela já teria se perdido ao longo do tempo, como várias ideias, vários conceitos, várias filosofias já ficaram para trás. Tá? E o grande objetivo, efetivamente, da astrologia sempre foi o planejamento. Então, se lá para trás o rei, o imperador, o chefe lá, procurava saber quando que era a melhor oportunidade, melhor ocasião para começar uma guerra, para conquistar um território, hoje os objetivos são outros. Né? E se a gente for pensar especificamente, né, na questão qualidade de vida, né, os tópicos abordados pelo hiperastro, eles vão exatamente ao encontro. Tá? Na questão de planejamento especificamente falando, eu dou um exemplo bastante simples. A gente tem a nossa vida totalmente amarrada no relógio. Tá? Então, vamos imaginar que você tem um relógio não digital, né, mas um relógio analógico com 3 ponteiros. Aquele tal do ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. Tá? A astrologia te proporciona um relógio, vamos dizer assim, com mais ponteiros. Se a gente for trabalhar no âmbito da astrologia tradicional, a gente trabalha com 7 ponteiros, o que te permite uma sensibilidade em termos de tempo, né, muito maior. Então, no âmbito da astrologia tradicional, a gente trabalha com ciclos que vão de 30 anos, por exemplo, pensando no pessoal, não falando nem no mundial, né? Mas a gente trabalha com ciclos arredondando de 30, de 12, de 2 anos, né? O ciclo empresarial, o ciclo de você permanecer num determinado local, trabalhando, buscando desafios, é de 2 anos. No meio disso, existem ciclos menores de meses, de semanas, inclusive, de dias até, né? Então, exatamente igual a um relógio. Eu vou até lhe fazer uma comparação. Você não almoça porque é meio-dia, quando os 2 ponteiros juntaram ali. Tá? Mas normalmente você costuma ter fome por volta de meio-dia. Então, por isso você almoça. Então, não é que você amarra a sua vida no relógio. Tá? Mas o relógio permite um planejamento. Nossa, faltam mais 10 minutos para o meio-dia. É bom eu reduzir agora minha atividade de trabalho para eu poder parar e fazer uma refeição. Né? Então, é nesse sentido, né, que a astrologia, inclusive por permitir uma visibilidade de vários ciclos que estão acontecendo na sua vida simultaneamente, é nesse sentido que a astrologia é um instrumento de planejamento extremamente valioso, porque aí vai alcançar a questão profissional, a questão de saúde, sem sombra de dúvida. É possível antecipar uma enfermidade, não um acidente, mas uma enfermidade com às vezes 2, 3 anos de antecedência. Você poder avisar um cardíaco que ele terá um problema no coração daqui a 3 anos, permite ele administrar todas as consequências. Né? Então, permite ele administrar toda a vida dele de forma a, quando for aquela ocasião crítica, tá? Ele, em vez de ter, de repente, uma parada cardíaca, ele tem uma palpitação, né? Evita de fazer uma intervenção cirúrgica, fica de repouso, toma uma aspirina, né? 3 horas depois está andando, está retomando a atividade dele. Então, o planejamento com a astrologia, se fosse ruim, não existiria mais. Né? É extremamente válido. Tá? Inclusive na área econômica, existem trabalhos fantásticos, né, na parte de economia, né? Relacionamento, até para você poder administrar, eventualmente, situações de crise ou de embate. Quando eu falo relacionamentos, eu cito todos os relacionamentos, familiares, profissionais, afetivos. Né? Até você saber, nossa, esse é um período que vai ser que eu gero mais conflitos, é um período que eu recebo mais conflitos, para você desenvolver a tolerância. Né? Esse é um período, o Sandro está trabalhando exatamente nessa linha, que eu estou com uma tendência maior a engordar. Opa, vamos mudar a alimentação, vamos comer mais fruta, vamos comer mais verdura, vamos comer mais salada. Enfim, o planejar a vida, tá, vai ao encontro de uma coisa assim, que eu considero extremamente importante, tá, para qualquer um de nós, que é ter controle sobre a própria existência. Tá? Que a grande maioria de nós é levado pela vida. Tá? Então, você se torna autoconsciente, você administra a sua própria vida, você se torna gestor da sua própria vida.
Exatamente. Eu acho que a consciência pode gerar controle, né? Isso. Henrique, agora, para a gente terminar, poxa, muito boa a sua resposta, muito boa a sua contribuição. E esse futuro aqui, né? O hiperastro ele nasceu para ser uma ferramenta de apoio ao astrólogo, né? No próprio site a gente faz uma pergunta provocativa: o hiperastro substitui o astrólogo? É lógico que não, não é? Mas o hiperastro ajuda muito no monitoramento dos ciclos e essas ferramentas são muito ágeis, né? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre o hiperastro convivendo com o astrólogo? Tá, eu vou colocar isso, Sandro, sob duas perspectivas, tá? Eu vou colocar sob a perspectiva, primeiro, tá? do consulente, porque o hiperastro vai bem ao encontro da forma com que eu faço os meus atendimentos, eles, vamos assim dizer, individuais, tá? Eu não vou dizer assim pessoais, porque faz tempo que a gente não faz um atendimento pessoal, né? Mas eu tenho uma parte do meu trabalho, ele é desenvolvido no âmbito do pós-atendimento. Então, durante um ano eu dou suporte, o que for preciso daquele atendimento. Então, pode surgir perguntas, dúvidas ou questões adicionais, tá? O hiperastro, nesse sentido, para mim, ele encaixa em dois aspectos, tá? Um deles é exatamente esse pós-atendimento, tá? Porque ele, muitas vezes, a questão que o cliente tem é uma questão mais imediata, uma questão mais pontual, e que o hiperastro, com todos os recursos que ele hoje já possui, né, com todo a parte da inteligência artificial, da maneira com que está montado o algoritmo dele, ele já vai trazer uma primeira resposta muito precisa, né? Então, em primeiro lugar, ele contribui bastante para o cliente na relação, vamos supor que ele já tenha um astrólogo, e se ele também está fazendo acompanhamento pelo hiperastro, né, eu acho que cria um binômio de trabalho, né, extremamente relevante, aí, significativo e importante. Tá? Não vai reduzir o trabalho do astrólogo, né, mas vai agilizar o tempo tanto do cliente, né, que tem um instrumento à mão, né, e já tem a resposta, porque nem sempre o astrólogo vai poder responder na hora. Tá? Não, a gente não a astrologia não é evidência, a astrologia é estudo. Tá? E um outro ponto que eu sempre considero positivo de todos os aplicativos, né? E principalmente dos bons aplicativos, como esse, que foi pensado de uma forma lúcida e inteligente, e com o objetivo de ser realmente um diferencial no mercado. Tá? De ser a porta de entrada, tá? O primeiro contato, tá? Para um cliente antes do astrólogo. Né? Aí o cliente do hiperastro vê a informação, busca a informação e, de repente, ele quer um detalhe um pouquinho maior. Né? Aí ele vai buscar um astrólogo de sua confiança. Tá? Hoje, pela própria internet, né, a pesquisa de você identificar com um astrólogo, você deve buscar um astrólogo da sua confiança e com o qual você se identifique. Não estou dizendo para você ir me buscar. Não foi com a minha cara? Buscar outro, tem números. Tá? Mas eu vejo a forma com que, outro dia, um cliente totalmente novo, eu sempre pergunto como é que chegou até mim. Ele falou, eu fui no Insta, fui no Instagram, e eu comparei vários astrólogos. O astrólogo que tem mais comentários daqueles que eu pesquisei, que tem mais curtidas, é você. Né? Então, essa foi a referência que ele buscou. Referência pode, de repente, não gostei do seu óculos, tá? E não vou fazer atendimento com você. Mas o hiperastro vai servir como uma porta de entrada, vamos assim dizer, como um primeiro contato, como um primeiro acesso, até da assertividade da astrologia. Porque o hiperastro tem um outro ponto positivo do hiperastro é a assertividade com que a informação lhe é apresentada. Tá? Então, eu não acho que prejudica, de forma alguma, o astrólogo que trabalha um a um no atendimento individualizado, mas, pelo contrário, é uma espécie até de uma divulgação do que é a astrologia de uma forma extremamente séria e consistente. Eu acho que você tem razão. Eu acho que uma das missões do hiperastro é
divulgar a astrologia e abrir, aumentar o acesso da astrologia às pessoas de uma forma séria e competente. Super obrigado pela nossa trajetória aqui, astrólogo e consulente, no meu caso, e super obrigado por ajudar no Hiperastro. Não, que é isso, Sandro, eu agradeço esses anos de confiança, tá? É exatamente como é construída a relação, né? Se você não tivesse confiança no meu trabalho, e existe um outro aspecto também, precisa existir a empatia, tá? Isso é um dos grandes diferenciais dos atendimentos individualizados. Essa empatia que você tem comigo e eu tenho contigo é que resulta na qualidade dos atendimentos. Tá certo. Eu que agradeço.